Bom dia, feliz Páscoa, feliz domingo da ressurreição. Feliz não só para você, feliz para todos os que sofrem, todos os oprimidos e explorados. Feliz para a criação, a própria natureza de Deus, que a Bíblia também diz, Deus ama a sua natureza, Deus não quer destruí-lo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, eu até já tinha gravado um vídeo com este tema, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de religião, porque às vezes as pessoas são muito sensíveis nesse tema, e eu entendo por quê. Então eu vou gravar o vídeo de novo de uma forma um pouco mais clara cientificamente, tá? Com um certo cuidado emocional, com as emoções das pessoas, mas é um tema que, assim, no meu coração tem muito claro, na minha mente também está claro, e em toda a leitura bíblica de mais de 40 anos, na verdade há 45 anos que eu leio a Bíblia com um certo cuidado. Claro, com um cuidado muito maior depois dos 19, 20 anos, quando eu frequentava teologia, faculdade de teologia. E é relevante para esse dia. E para a nossa concepção, entendimento cristão. De cristãos e cristãs que querem entender, não só intelectualmente, mas também espiritualmente, o conteúdo da sua fé. Porque quando se trata de fé, a gente passa por muitos perigos, e o maior talvez seja o de customizar a fé conforme nossos interesses. Isso é compreensível, só que distorce o conteúdo bíblico, digamos, para o cristão, para a cristã, conteúdo bíblico, e manipula ele. A Páscoa judaica, a fé cristã, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Páscoa judaica, Páscoa cristã. Tem alguma coisa a ver? Eu diria, não tem alguma coisa a ver, tem tudo a ver. Algumas pessoas partem de um falso pressuposto que o Deus do Antigo Testamento é de um jeito, o Deus do Novo Testamento é de outro jeito. E ao mesmo tempo dizem assim, um versículo bíblico: Deus ontem, hoje e sempre é o mesmo. Então não pode separar Antigo e Novo Testamento. Não é? Não é? Então vamos ver como surge esta festa chamada Páscoa. Jesus não inventou a Páscoa. Nem a Páscoa foi inventada a partir da última ceia, na quinta-feira da Paixão. Jesus foi a Jerusalém celebrar a Páscoa. Que Páscoa é essa que Jesus foi celebrar? A Páscoa era a celebração judaica. Jesus
era judeu. E se vocês lerem bem a Bíblia, Jesus era judeu raiz, muito mais do que aqueles que se achavam judeus raiz, né? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, muito mais raiz, porque enquanto Jesus celebrava a Páscoa, as lideranças religiosas de Israel é o seguinte: tem que separar o judaísmo do Israel pecador. Israel não era igual à religião judaica. O Israel que se dizia judeu, ele era o Estado pecador, escravocrata, opressor. A religião judaica é outra coisa. A religião judaica estava preparada com a Páscoa. Jesus estava celebrando a Páscoa. Enquanto isso, os líderes religiosos do judaísmo estavam planejando a morte de Jesus. E deixa eu dizer por que eles queriam matar Jesus. Esses líderes religiosos do Israel pecador, ou seja, essa diferença, Israel pecador e judaísmo javista. Os líderes religiosos do Israel, Estado, interesses políticos, interesses econômicos, queriam matar Jesus exatamente porque Jesus estava sendo um judeu raiz, celebrando a Páscoa. E que Páscoa era essa que Jesus estava celebrando? A Páscoa era a libertação dos escravos do Egito. Quando ali Deus ouviu o clamor dos escravos, seu povo pobre, oprimido e sofrendo, e decidiu que isso não é justo, que precisava libertá-los. Teve misericórdia, teve seu coração com os miseráveis. Esse é o Deus que cria a Páscoa. O movimento de libertação, sim, foi um movimento forte, lá descrito em 10 pragas, né? Os rios se transformam em sangue, a praga de rãs, a praga de mosquitos, de doenças, e teve morte também no processo de libertação dos escravos. E os escravos, então, já na 10ª praga, digamos nas 7 guerras contra o faraó, contra os poderosos, contra os soldados que queriam manter a escravidão do povo. Lá no último, quando finalmente eles praticamente estão com a guerra ganha, eles se preparam para fugir, fazendo pães sem fermento, para não precisar esperar crescer, matam um carneiro. Matam carneiros para levar a carne e pintar suas casas de vermelho para dizer quem é libertador, revolucionário. E aí o anjo de Deus passa e deixa as casas dos revolucionários em paz, mas
nos outros há embate. E eles fogem, então, e ele diz: esta é a Páscoa principal. A festa principal do judaísmo é a libertação dos escravos. É o Deus libertador. Um dia eu vou falar por que o nome dele é tão importante. Porque nesse momento da libertação aparece pela primeira vez o nome Javé. Que alguns leem como Jeová, até Vohu, Yof-Vohu, eu já ouvi. É o nome lido com outras vogais, porque o tetragrama I, H, V, H, que é escrito ao contrário, assim, ele é escrito como se a gente lê de trás para frente, escreve de trás para frente, a língua hebraica, né? Da direita para a esquerda. Lá como vocês veem invertido, seria a gente lê daqui para cá, porque vocês estão vendo em espelho, tá? Que a câmera fica em espelho para mim. É lido da direita para a esquerda, o hebraico. Todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico. E lá o nome de Javé são 4 letras. O nome de Deus, Yahvé. Antes disso, Deus é escrito como Elohim, a palavra Deus. E ali aparece. Então a identidade de Deus, Javé, é esta. Deus libertador dos escravos, que se põe ao lado dos pobres. E Jesus estava celebrando a Páscoa, mas ele não celebrava só como uma festa. Ele celebrava como a maneira de viver a partir desse Deus libertador. Ele vivia Deus libertador. Portanto, a Páscoa cristã, dizia um professor meu, é como um enxerto na Páscoa judaica. É um novo galinho espetado no velho. E agora, a Páscoa judaica não está superada. Ela vive também dentro desse novo galho que é a religião cristã. E a religião cristã e a judaica são super companheiras na Páscoa. Mas a Páscoa não é assim, preocupado com você. Às vezes, eu disse, leem a religião para si. Então, Jesus me salvou. Não é só você. Que às vezes se acha o alecrim dourado, né? Que nasceu sem ser semeado. Não é só para você. É para os pobres, para os que sofrem. É a libertação dos escravos. Jesus agia em forma de libertação, libertando a autoestima emocional, física dos pobres, das pobres, dos pequenos das pequenas, dos e das que sofrem. Isso Jesus afirmou no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os pobres, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os humildes, não é? A Páscoa judaica e cristã são a mesma planta, são o mesmo povo de Deus, chamado para ser seu povo pelo Deus libertador dos escravos do Egito e que se revela em Jesus Cristo. Cuidado com separar Novo e Antigo Testamento, porque falam a mesma coisa. Feliz Páscoa nisso aí também. Um grande dia para você.